A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo no livro de Provérbios, a partir do capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão os que falam coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência, e com a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir os despojos com o soberbo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favos de mel são as palavras suaves, doce para a alma, e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o extinga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha com que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios efetua o mal. Coroa de honra são as cães, achando-se elas no caminho de justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Capítulo 17. Melhor é o bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas, com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta
ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repressão no prudente do que sem açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa, a qual rouba os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa, como soltar as águas. É o princípio da contenda. Deixo por isso a porfia, antes que sejais envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem, falto de entendimento, dá a mão, fica porfiado do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo por sua tristeza o faz. E o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seu para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferir os príncipes ao que obra justamente. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento e de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Capítulo 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a tua alma. As palavras do lisonjeiro são doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é homem do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Por ela correrá o justo e estabelecerá em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhes o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e examina.
A sorte faz cessar os pleitos e faz separar entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que acha mulher, acha coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se mais a amigo mais chegado do que um irmão. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo no livro de Provérbios a partir do capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também fica a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. O que guarda o mandamento guardará sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga ao teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de levar a boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá o conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de ti desviares as palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor,
e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca contra seu pai. Não. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar de questões loucas, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no homem. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas um homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e estou limpo de meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não emprobeça. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com que afaga com os seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Lá-se para o homem dizer precipisadamente é santo, e feitos os votos, então inquirirei. O sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cansa. Os vergões das feridas são a purificação dos mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Capítulo 21. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e a tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Faz justiça e julga com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro
uma língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar no canto de uma águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A água do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará, e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. O que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracuda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Quanto ao soberbo é presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, mas o justo dá. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima leitura diária. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo no livro de Provérbios, a partir do capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se ira a contenda, cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por amigos o rei.
Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtorna. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais dos sábios acerca de vários assuntos. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti t'as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho? De todo conselho e conhecimento, para te fazer saber acerca das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdades aos que te enviarem. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua casa em juízo, e aos que roubam lhes tirará a vida. Não acompanheis o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tiraria a tua cama de debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante de ti, e põe uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobiceis os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para te enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobiceis os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é, e ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderias as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom, não será malagroada a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio,
e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se opõe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? E para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como basilisco picará. Os teus olhos orarão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como um homem que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei buscá-la outra vez. Não tenhas inveja do homem malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio e forte, e o varão do conhecimento consolida a força. Porque com os conselhos prudentes se farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. E demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não se abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderdes te retirar. E se disserem: eis que não sabemos porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão. Não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te afliges por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças,
porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreendem haverá delícias, e sobre eles virá o bem, a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e estão edificada a tua casa. E então edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passai pelo caminho do preguiçoso, e junto à vinha do homem falta de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. Vamos estar lendo no livro de Provérbios a partir do capítulo 25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorieis na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo do outro, para que não te desonre o que a ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita o seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repressor para o ouvindo ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha-o a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem, que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado, o pé deslocado, assim a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio.
e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dar-lhe pão para comer, e se tiver sede, dar-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é melhorar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas da terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente o louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sobre causa não virá. O açoite é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não respondas o tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda, mensagem pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vomito, assim é o tolo que rejeita a sua estutícia. Tendes visto um homem que é sábio e a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está na rua. Como a porta se revolve nos seus gansos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a lavar a boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e matantes, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rinchas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e coração maligno. Aquele que a aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fiéis nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se cobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ele tem maravilhado, e a boca lisonjeia opera a ruína. Capítulo 27. Não persurmas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é repreensão aberta do que o amor encoberto.
Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho longe e perto do que o irmão longe. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa de responder àquele que me desprezar. O avisando vê o mal e esconde-se, mas os simples passam a sofrer a pena. Quando alguém fica porfiado no estranho, torna-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz o seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa. Um a outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo, como ferro se aguça. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisares o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se ira dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar Eva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas do monte. Os cordeiros serão para te vestirem, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus é com todos na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Provérbios, no capítulo 28, 29, 30 e 31. Capítulo 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que os guarda a lei peleja contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminho perverso, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena, ajunta-a para os que se compadecem do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com os que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
virá a cair no mal. Como um leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu pai ou a sua no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia ao seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laços, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desvia a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras. Maior esperança há em um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para o justo o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio os retos caminhos. As palavras de Agur, capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel, e Itiel e a Ucal: Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Todas as palavras de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais me negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me de pão da minha porção acostumada, para que porventura, de farto, te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou quem empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunieis o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, e o que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos, e que nunca foi lavado da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espada, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se farta, e a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai, ou despreza a obediência da mãe, os corvos dos ribeiros arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Há três coisas que me maravilha, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não se pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mais sábia, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos até nos passos dos reis, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, e o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também, e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedestes loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe
a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Os conselhos que a mãe do rei Lamuel deu ao seu filho. Palavras do rei Lamuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueça do estatuto e perverta o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que beba e se esqueça da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem o achará? Seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiando, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa à sua serva. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha como fruto nas tuas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pega na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa drobada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos, e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que louva-a, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das tuas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.